Aí, o B17 é isso aí, ó. Caramba. Tá? Mas Então, o Mustang foi o que foi desmontado. foi o que foi desmontado. Ah, eu queria ver ele depois. Esses B17, inclusive, eles passaram, para não chegar perto da Europa, né? Eles passaram aqui pelo Brasil, inclusive. Fizeram essa Passaram pelo volta. Brasil, chegou lá no norte da África. Nossa. Eu sei que chegou a passar, se eu não me engano, na República Tcheca e depois... Na Tchecoslováquia, né? Que era antiga Tchecoslováquia. Antes de ser liberado para Israel, né? E esse é o Mustang. Esse é um Mustang B, tá? Esse é um Mustang B. Os deles eram Mustang P51B, Tá. Canopy bolha, tá? P51B, aí você vai ver qual que é que eu tô falando. Principalmente, né? Claro que tinha versões posteriores, mas não era essa versão gaiolinha, com Canopy gaiolinha, não. Essa é mais recente ou mais Essa antiga? é mais antiga. Mais Essa antiga? é mais antiga, Então, Então eles, de vários meios, eles foram levando... E ó, tem um detalhe que é tipo a cerejinha do bolo desse começo de Israel, a grande ironia é a seguinte. Mustang, esse aí. É esse? Mustang, isso. Mustang B17 já é o que eu chamo de geração 1,5. Não é nem segunda geração, mas geração 1,5 das aeronaves militares de Israel. Qual que era a aeronave geração 1 de Israel? Procura, Paquito, por gentileza. Avia S199. Avia S199. É muito curioso isso. Por quê? Você tinha na Europa agora um bloco ocidental e um bloco oriental, né? Exato. Só que Falando pós-Segunda Guerra ou pós-Segunda Guerra. Tá. Pós-Segunda Guerra. Então você tinha ali um bloco ocidental e um bloco oriental, e a União Soviética, né, dominando o bloco oriental, que incluía a Tchecoslováquia. Tá? A Tchecoslováquia é, por assim dizer, o mais ocidental desses países. É o mais ocidental desses países. Esse qualquer? Esse é o Avia S199. Muitos dos seus Essa foi a primeira geração, então. aqui, essa é a primeira geração mesmo. Se você quiser chamar de geração 0.9, Tá. é isso aí mesmo. Literalmente o primeiro avião militar que Israel pousou lá. Só que, pra galera que tá acompanhando, que acompanha a sala de guerra e que gosta de história militar, esse avião aí já foi identificado. Sabe que avião é esse? Não. Um Messerschmitt Bf-109, alemão. O quê? Então, Os caras pintaram e deram uma... a grande ironia é o seguinte: o primeiro avião militar que defendeu o Estado de Israel Era alemão? era o avião da Luftwaffe, era o caça primordial da Força Aérea Alemã. Irônico isso, né? Irônico. Sabe por quê? Porque Era alemão? não nessa versão não era. Não, o caça alemão era muito bom, mas por tá. que essa aqui não era? É o seguinte: a Tchecoslováquia, ela tinha uma indústria armamentista de certo porte antes da Segunda Guerra. Ah, é? A Avia era uma indústria aeronáutica tchecoslovaca. E a Tchecoslováquia tinha também uma indústria chamada Skoda, que fabricava... Automóvel. tem automóvel. Marca, né? Mas eles fabricavam armas de grosso calibre. Skoda fabricava tanque, entendeu? Então, a Skoda era muito pujante. A Avia tinha já um histórico de desenvolvimento aeronáutico que estava se direcionando a aeronaves de alto desempenho antes da Segunda Guerra. E o que os alemães fizeram quando eles ocuparam a Tchecoslováquia em 38 e 39? Eles utilizaram a planta industrial tchecoslovaca para ampliar as capacidades industriais deles próprios. Traduzindo para o português, eles começaram a fabricar Messerschmitts na Tchecoslováquia. Certo. Então, quando acabou a guerra, né, e os alemães foram derrotados na Tchecoslováquia, o que sobrou na Tchecoslováquia? Planta de Messerschmitt, maquinário de Messerschmitt, peça de Messerschmitt. O que os tchecos fizeram? Vamos fabricar Messerschmitts. Claro. Só que tinha um problema. Eles fabricavam Messerschmitts, mas a fábrica de motores, os motores desses aviões, eram motores Daimler-Benz, eram motores alemães, que eram fabricados na Alemanha. Então, rolou esse problema. Os alemães não fabricavam esses motores na Tchecoslováquia, eles começaram a fabricar as fuselagens, mas sem motores. Mas eles tinham uma fábrica de motores na Tchecoslováquia, que era a fábrica de motores da Junkers, né, que não era da Junkers, mas a Junkers começou a fabricar esses motores deles lá, né, e basicamente esse motor que você está vendo aí é o motor de um bombardeiro alemão chamado Heinkel 111. Eles usavam dois, né, e aí você está vendo só um.
esse motor é um motor de uma potência muito mais baixa que o Daimler-Benz, o que fazia desse avião aí uma coisinha muito mais lento, menos potente, enfim. Sei. Mas, como eu costumo dizer, esse avião aí é o famoso melhor que nada. Ah, tá. Já que não tem... Esse avião foi o que um sujeito chamado Israel Amir, ele foi formalmente o primeiro comandante da Força Aérea de Israel. Esse cara, ele era industrial, né? Ele já fabricava arma e tal, essas coisas. Não era aviador, não. Ele já fabricava arma. E aí ele, com os contatos dele, ele conseguiu, na surdina, com o governo tchecoslovaco, a compra desses aparelhos aí, ó. Levou isso aí lá para Israel, e esses foram os primeiros aviões militares de Israel. Inclusive, os primeiros abates que Israel fez foi contra 2 bombardeiros egípcios que foram bombardear ali, se eu não me engano, Tel Aviv. E esse avião aí fez os primeiros abates, né? Inclusive, depois disso, alguns dias depois, esse avião entrou no primeiro dogfight, né, que é o combate de um caça contra outro caça egípcio. Qual era o caça egípcio? Era um Spitfire britânico, egípcio, que em tese é mais potente que esse aqui, né? Só que isso aqui conseguiu abater o caça egípcio, né? É porque os egípcios, eles andam só assim, né? Então, pra difícil. controlar o avião. O que foi? Você não gostou da piada, ô Paquito? Cara, que Os cara, velho. imagina os caras pilotando assim. Mas a gente tem que aproveitar o momento, cara. Exatamente. Eu falo sempre isso. Mas Só que é o seguinte, qual que é a carta na manga de Israel pra fazer milagre com essas coisas aí? qual? De novo, Os pilotos eram bons? Os pilotos eram bons. Por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, esses pilotos judeus e não judeus, tá? Muitos pilotos militares, muitos desses caras que combateram na Europa, no Pacífico, os caras super experimentados, com gosto de sangue na boca, né? Que, digamos, os caras que gostavam do combate ali, acabou a guerra e ficou meio assim, e agora? Muitos desses caras, inclusive, tiveram que deixar a vida militar, né? Virar piloto civil, fazendo algum tipo de trabalho aí, ou nem piloto mais era. E aí Israel falou o seguinte, quer saber? Eu pago muito dinheiro pra qualquer um com experiência que quiser me defender. Porra. Aí muita gente foi pra lá. Né? Inclusive um cara que eu já falei no canal lá, que é o George Burling, né? Screwball Burling, que é a Inglaterra chama ele de Falcão de Malta, né? O maior dos asas de Malta. Inclusive nem chegou lá, né? Ele nem chegou a Israel, porque ele morreu num acidente aéreo na Itália, fazendo escala na Itália. O avião dele caiu logo depois da decolagem. E esse cara tem uma história particular muito doida, porque hoje as pessoas, né, consideram que ele tinha um problema mental sério, porque ele gostava muito de sangue, cara. Ele é um cara que... Talvez tinha medo. Ele foi censurado diversas vezes, porque ele era famoso, né? Ele é um cara que ele defendeu Malta contra as ofensivas aéreas alemãs e italianas de 41 e 42. E ele alcançou um número de vitórias que foi inigualado para pilotos naquela ilha. E aí os britânicos, né, a Força Aérea Britânica decidiu que esse cara era uma boa pessoa para você, né, fazer publicidade, né, fazer um marketing da Força Aérea Britânica, do esforço de guerra. Vambora levar esse cara aí, tira ele da frente de combate aí e leva ele para fazer palestra, aparecer, presença VIP. Né? Primeiro, ele ficou puto com esse negócio de sair, né, da frente de batalha, porque ele adorava, ele sofria, né, naquele clima tropicalzão de Malta ali, super quente, verão, né, muito quente, ele sofria de diarreias brabas, sabe? Mas o cara não se continha nesse negócio de voar, né? Ele precisava de voar em combate. E aí ele chocava audiências mais novas, mais jovens, né, crianças que estavam na audiência, com as descrições altamente gráficas dos combates que ele fazia, né. Ele chegou a falar uma vez ele derrubou um piloto italiano, não sei se foi o Fúrio Niclodoli ou foi um outro cara, ele descreveu para uma audiência canadense como ele se aproximou desse piloto italiano descuidado, né, com o Spitfire dele, e ele viu, né, como o cara notou ele no último momento, porque ele se aproximou tanto antes de abrir fogo, né, que ele conseguiu ver a cabeça do cara lá dentro da cabine olhando para trás e olhou para ele.
e que ele mirou na cabeça do cara. Quando ele mirou na cabeça do cara, ele arrancou a cabeça do cara e aquele jorro de sangue saiu e manchou a fuselagem do caça italiano. Ele fala que foi a coisa mais linda do mundo ver aquela fuselagem toda manchada de sangue. Cara, e a galera... Aí, pô, ninguém acreditou, né? Psicopata, mano. Aí tiraram ele desse serviço, levaram ele pra Inglaterra. Não é o melhor cara pra falar, não. Não é o melhor cara. Não é o herói que a gente quer promover. Não. Coringa, os caras escolheram o Coringa, mano. Aí levaram ele pra Inglaterra, lá ele deu mais trabalho ainda, e acabou que ele foi dispensado do serviço militar, sabe? Ainda durante a guerra, que pra ele foi um crime. Aí ele foi um dos primeiros caras que, não, eu vou, é pra voar, é pra atirar. E morreu antes de chegar. E morreu antes de chegar. Desse jeito. George Burling, Screwball Burling. Você vê pelas fotos dele que ele tinha um olhão azul claro, assim, bem claro, sabe? E tem muita foto dele que ele tem um olhar meio vidrado. Você consegue perceber isso. Mas o caso é, a Força Aérea de Israel teve um núcleo de pilotos muito experientes. Extremamente experientes. Gente que já tinha voado por anos na Europa, né? Como eu disse, judeus e não judeus, porque diversos pilotos judeus se sentiam naquela obrigação, né? Vou lá defender a nação. E os outros não, os outros estavam querendo ganhar dinheiro e Israel estava pagando muito bem. Então eles foram para lá como mercenários mesmo. E aí Israel obteve essa dominância, porque em questão de meses esse avião foi aposentado, né? E foi trocado pelos Mustangs, como eu falei para você, que chegou nas caixas lá de material agrícola lá. E os Mustangs eram aeronaves muito boas ainda nessa época, porque os aviões a jato não estavam disponíveis nesse teatro de operações. E então você tem essa primeira guerra de Israel, né, de 48, como algo assim muito rudimentar nesse quesito, né, das armas. Eles aproveitaram muita coisa de sobressalente da Segunda Guerra. A maioria das compras foi por baixo dos panos, foi ilegal mesmo, foi coisa assim de mercado negro mesmo. Chegava lá, o que é isso aqui? É um trator. Aí abria, eram blindados, né? E eles venceram essa guerra muito por esses quesitos, né? Nossa, velho. Olha a cara do maluco, velho. Não é? Parece aqueles bonecos de cera, cara. Foi ele que falou. Foi ele que falou. Ele que falou essa coisa do cara. O sangue jorrando pela fuselagem do avião. Foi a coisa mais linda que ele já viu. E aí é o seguinte, quando eles concluem... Então Israel tinha um poderio de artilharia, de equipamento muito maior do que os países árabes e Egito na quantidade? Digamos assim, no montante, eu nem te digo que era maior, mas não foi uma ofensiva coordenada. Como eu falei com você, cada um fazia o que bem entendia, e eles puderam ser vencidos individualmente, né? Israel usou esses B-17, por exemplo, para bombardear as capitais dos inimigos, né? Ou seja, Amman, na Jordânia, Damasco, na Síria, Cairo, no Egito, Beirute, no Líbano, né? Eu não sei se eles bombardearam Bagdá, mas essas 4 capitais foram bombardeadas.